Olá, como vocês estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Estamos na Maratona da Ansiedade, falando sobre vários temas relacionados à ansiedade, relacionados às nossas emoções. Sejam bem-vindos. Vou aguardar a nossa convidada de hoje chegar, a Rafaela. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema em que as pessoas vivenciam muito, porém não se fala muito, não é? Que é a sexualidade no casamento. E a nossa convidada de hoje, ela é uma especialista, é uma sexóloga cristã e vai falar pra gente mais sobre isso. Oi, Carol, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Valquíria, Aline, Janine, quanto tempo, Janine? Olha, minha colega Petra, Caroline, muitas pessoas entrando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Valquíria, oi Valquíria, tá boa, Valquíria? A Grace, da Lipécia, a Gabi. Sejam todos bem-vindos, porque temos homens também aqui. Eu sei que temos homens, né? Homens também curiosos para saber mais sobre a sexualidade, sobre a bênção de Deus, não é? Tudo bem, Valquíria? A Valquíria, ela é minha colega, minha aluna do curso Mulher Única, né, Valquíria? Valquíria tem um exemplo lindo de casamento. A Janaína, oi Jana, que bom te ter aqui, muito bom. A Valquíria tem... Olha aí, Gabi, ó. A Janine tá aqui, tá vendo? Gente, essas lives eu amo porque as pessoas se conhecem e aí começam a conversar umas com as outras. Espera só as meninas chegarem. Tem mais uma galera aqui pra chegar e é muito, muito legal porque a gente acaba formando aqui uma comunidade de mulheres e de famílias, né? Oi, Lu! Obrigada, Lu! Eu acabei de falar pro meu marido ali, eu falei assim... Pra essa live a gente se produz mais, né? Parece. Eu falei pra ele assim: só faltou você aqui do meu lado. Gente, vocês querem uma live de casal? O meu marido tá me cobrando. A Gabi já me cobrou também isso, né? Vamos fazer uma live de casal aí. Eu falei pra ele: só falta você aqui do meu lado. Cadê a Rafa? A Rafa já tá aqui, não já, Rafaela? Me chama, Rafa, pra você entrar. Cadê a Rafa? Vou chamar ela. Perder tempo. Porque o nosso tempo é precioso. Eu tô top. Ai, meu Deus, obrigada, gente. Vocês elevam a minha autoestima. Obrigada. Boa Oi, Rafa. noite. Oiê, boa Boa noite. noite. Eu As quero meninas uma estão aqui live. brincando. Eu quero O uma live quê? de O quê, casal. Rafa? Eu quero uma live De de casal casal? também. Eu vou assistir. Pois Pode é, marcar você e seu esposo. pode marcar. A Gabi Ó, começou, né? Ai, gente, obrigada. As minhas estão falando que eu tô linda hoje. Nossa, obrigada, gente. Ó, então deu certo, né? a produção funcionou. A produção funcionou, né, Rafa? Rafaela, seja bem-vinda mais uma vez Obrigada, aqui. obrigada. Foi tão maravilhosa a nossa última live que pedimos bis. Oi, mãe! A minha mãe tá Que aqui. bom, que Nadia, seja bom. bem-vinda, mãe. Você sabe, né, que Rafa ele não quer arrumar. Deixa eu colocar um também é filtro mesmo, aqui. Rafa. Tá leoa. Tá Ah, tá leoa. meio esquisito aqui esse cabelo, mas tá tudo bem. Hoje eu prendi o meu. Falei, não, vou parecer diferente, porque eu já tô há 2 semanas fazendo live diária, né? E aí o Cabelo cabelo solto. solto, né? Hoje eu vou prender esse cabelo, né? Rafaela, me diga, a Mari não poderia perder essa live. A Rafaela, eu perguntei, Rafa, qual será o tema da nossa próxima live? Porque as meninas estão querendo uma coisa assim, prática, dica, agora elas quiseram bis, Uhum. e bis, e bis. Aí a Rafa escolheu o Ótimo. tema da nossa live, né, Rafaela? E me Foi. diga o porquê desse tema, o porquê que estava aí na sua cabeça, o que que você tem visto, que você escolheu esse tema. Esse tema é tema seu, né? Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Então, falar sobre a beleza da sexualidade dentro do casamento,
eu acho que engloba tudo, né? A gente olhar realmente para essa área da sexualidade com um olhar diferente, a gente prestar atenção para esse momento, é igual você disse, né? Você se preparou para a live, é realmente a gente ter essa noção. Porque não é porque eu casei, agora eu não me preparo mais para esse momento. Então, realmente, a gente falar qual é a beleza da sexualidade dentro do casamento. Porque é para ser belo. Foi criado para ser bom, não foi criado para ser com dor, nem para ser ruim, nem para ser por obrigação. Foi realmente criado para ser muito bom. Se não tem sido muito bom, é o que a gente falou na outra live, tem alguma coisa que não tá acontecendo ali no eixo, como foi feito para acontecer. E é por isso que nós estamos aqui para ajudar, né? Para realmente dizer para você, mulher, que não tem desfrutado de uma beleza, né, dentro da área da sexualidade. Fala, Rafaela, tudo tá bom, mas essa área parece que pega, né? Parece que é assim, a gente não se encaixa, não tá realmente se encaixando. É por isso que tem eu, que tem a Aline e que tem outros profissionais, né, para te ajudar. Dizer para você que você não tá sozinha, né? As mulheres que falam, ah, eu tenho preguiça, eu falo, eu também. Ah, eu tenho cansaço, eu também, né? Você também, né, Aline? Você também sente cansaço, você também tem preguiça. E só que é uma decisão, né? Tudo na vida é uma decisão e vida sexual também é uma decisão. Então, desfrutar de uma beleza da sexualidade no casamento, a gente tem que decidir, tem que acordar e falar, uau, hoje eu decido viver o melhor de Deus para mim, para o meu casamento e para minha intimidade. Verdade. Então foi por isso que eu escolhi esse tema. E assim, eu achei lindo demais, porque também quando a gente casa, muitos casais, muitas pessoas falam assim, nossa, né? Acontece muito. Casei e aí parei de namorar. Casei e perdi o meu namorado. Ah, é só casar que as coisas pioram, que tudo piora. Sim. E aí, como você falou algo na nossa live passada, assim, que você foi buscar esse estudo, gente, porque quem não conhece a Rafaela, ela é uma sexóloga cristã, né? Ela fala de sexo mais baseado na Bíblia. E você foi buscar para sua própria vida, não foi? Sim, foi. Né? Porque você estava com algum tipo de problema, você estava, né? Se você quiser dar uma pinceladinha para quem não estava aqui, para que as pessoas te conheçam um pouco mais, eu acho que é legal. Tá. Eu, na verdade, eu tive experiências sexuais fora do casamento, né? Porque eu não era, até então não era cristã. Hoje eu entendo que, para mim, serve como... Hoje eu tenho realmente propriedade para falar, né? Sobre o que é mesmo desfrutar dessa bênção dentro do casamento, que é, assim, 1000 vezes melhor, né? Então, só que quando eu vivia... O mundo, ele nos trata, ô Aline, como se a gente fosse uma mercadoria, como se a gente fosse realmente um objeto, né? Os homens, a maioria dos homens que não tem nenhum compromisso com o Senhor, que não tem um compromisso, um propósito do casamento como família, como aliança, ele nos trata como um objeto. E eu vim com essa percepção de que eu era um objeto, que eu era uma moeda de troca, então tudo aquilo que eu queria do meu marido era simplesmente fazer uma barganha, né? E hoje em dia muitas mulheres, só que não é aqui nessa live, tá? Que isso acontece, é só lá, assim, lá na China, viu? As mulheres acham, elas também querem fazer essa moeda de troca. Ah, se você não fizer isso, não tem aquilo. Se você não fizer aquilo outro, se você não me dá aquilo que eu quero, não tem beijinho, não tem nada. E eu vim realmente com essa percepção do meu antigo relacionamento, do meu antigo casamento, e comecei a ter conflitos. O meu esposo, né, tinha algumas disfunções sexuais e aquilo começou a não ser legal, começou a ser fazer por fazer, não tinha qualidade, era por obrigação. Eu falava, não tá certo, né? Se foi criado para ser bom, por que não tem sido? Foi onde eu comecei a estudar, onde eu te falei sobre a decisão. Eu decidi, ou tem uma explicação para isso que a gente vive, né, para não dar certo, para não ser tão bom, ou então a gente realmente nasceu incompatível, realmente é porque é ruim, só que não existe. Não tem aquela pessoa, Rafaela, é porque ele é ruim, ou é porque ela é fraca, é porque minha mulher não gosta. Isso não existe, isso é uma mentira. Eu falo que é uma mentira do diabo, de que mulher não gosta de sexo, muito pelo contrário, né? Os homens que estão me assistindo, eu sempre brinco, falo, olha, a prestação de serviço, meu amigo, tem que ser muito boa, porque se a prestação de serviço for boa, ela volta, com certeza a esposa vai querer novamente. Né? Então, por quê? Porque para os dois, a responsabilidade aqui, Aline, é para os dois, não é também a mulher
achar que ela tem que simplesmente deitar, fazer a posição ali de múmia, né, de estátua, e tô aqui, pronto, e pronto. Não. Porque é Sexo é fácil, uma né? atividade sexual, É mais né? É uma fácil. atividade sexual, lógico. E aí é mais fácil, aí ela termina, quer que termine logo, e para dormir. Então, gente, é uma atividade sexual, dá trabalho, a gente tem que investir tempo de qualidade, tá? Não é qualquer tempo, é tempo de qualidade para poder desfrutar. Então, eu falo que aonde foi minha vergonha, Deus tem me dado dupla honra, porque eu vivo realmente em construção, né? Tô sempre estudando. Nós mulheres passamos por diversas fases hormonais. Então, quando eu casei, né? Tava tudo era uau. Comecei a estudar, depois veio os filhos. Aí a gente vai, né? Tô quase indo para casa ali, chegando na casa dos 40. Então, vai mudando, as coisas vão mudando, né? Não é mais como era antes. E a gente tem que ir estudando para ir percebendo que as coisas também vão mudando. Tem umas coisas que vai despencando, É, umas não, coisas isso que era aí. meio lá em cima, né? Vai despencando, as estrias vão aparecendo, celulite, você começa a olhar e fala, uau, são as cicatrizes do que eu carrego, né? Porque eu sou mãe, porque eu tenho realmente uma história por trás de cada celulite, de cada estria que eu tenho aqui nessa barriga, e tá tudo bem. Então, eu falo que eu sou casada há 11 anos, mas que eu sou feliz e com prazer há 6. Foi quando eu comecei a estudar. E hoje nós somos líderes de casais em Goiânia, né, na Assembleia de Deus no Campo de Campinas. E é um ministério que realmente o pastor nos deu, que veio como um presente, para falar, uau, mas justamente nós, né, parece que era o pior dos piores para servir de referência para ser líderes de casais, mas é isso. Deus pega aquele que está disponível para realmente para ouvir a voz dele e para dizer, né, para a mulher que falasse, eu quero largar dele porque hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou assim, eu conversando com ela sobre o curso e tal, e ela pegou e falou assim, não, Rafa, mas eu tô naquela história, largo ou não largo. Eu falei para ela, nossa, que legal, porque eu também já tive várias vezes vontade de separar, né? Não vou, nossa, Rafa, verdade? Eu falo, claro, Quem né? nunca, Só né? que quem nunca, só que eu viro para ele e falo para ele, deixa eu te falar uma coisa. Vamos sentar aqui, vamos resolver, porque eu tô contigo, não abro. Com você eu vou até o fim. Então a gente precisa resolver. Não tem conversa aqui esse negócio de divorciar, mas já teve vontade demais, né? Só que a gente precisa ver aonde não tá realmente se encaixando. Se percebeu que tá caindo ali na rotina, opa, acende uma luzinha, vamos mudar essa situação. Para quê? Porque quando teve uma outra questão que eu quero até falar também, Aline, de uma pessoa que falou assim, Peraí, só nossa, um mas. pouquinho. Gente, Tá. ela vai ensinar. Eu sei que vocês estão ansiosos, ela vai Uhum. ensinar coisas hoje. Então vocês aguentam aí, viu? Aguenta aí, né? Quando eu tava falando, eu mandei, não sei o que eu mandei, a pessoa respondeu assim: nossa, mas em época de corona você tinha que estar falando da volta de Jesus, você tá falando de sexo. Ai, meu pai. Aí, aí eu peguei e falei assim, mas é porque quando eu falo também de uma vida sexual dentro do casamento, né, onde a gente fecha as brechas pro adultério, pra pornografia, pro divórcio, eu também tô falando de salvação, então quando Jesus voltar a gente já tá salvo, né? Mas é muita religiosidade, é muita hipocrisia. E hoje nós vamos Não, falar mesmo, vou dar dicas, inclusive vou dar uma dica de uma noite de amor, tá? Uma noite olha. hot. Não, gente, vocês têm que enviar essa live para as amigas e para as pessoas que vocês amam. Esse triângulozinho aqui, ó, envia para um monte de gente aí, tá bom? Rafaela, é muito interessante isso que você está falando, porque assim, essa live, essas aulas que a gente tem tido aqui. Obrigada, Bárbara! Oi, Bárbara, minha colega psicóloga. Essas lives, elas podem salvar vidas, né? Sim, E essa aqui, especialmente, salvar famílias. Por quê? Eu percebo nos meus atendimentos que quando um casal ele não é feliz na sua parte íntima, no sexo mesmo, abala toda a família, né? toda. Uhum. Se você quer salvar uma família, o casal precisa estar unido, precisa estar Sim. íntimo, precisa estar tendo essa intimidade, porque senão há mais brigas, né? Brigam mais, fica distante um do outro, né? Então eu Os tenho visto maridos, as mulheres relatam muito que os maridos, eles às vezes falam assim, meu marido acho que nem sente falta. Mas você começa a perceber que ele é mais grosseiro nas palavras, quando não tá bem na questão sexual. Até com os filhos, ele começa
meio que perde a paciência, ele começa a ficar realmente, ele começa a ter, desculpa para chegar até mais tarde em casa, por quê? Porque geralmente ele tá, a noite da Lina hoje vai ser a noite, linda desse tanto. Você viu, né? Ela já tá preparada. Ela já está preparada hoje, né? E estou cheirosa também. Vocês não estão sentindo, mas eu passei um perfuminho aqui, tá bom? Ótimo, ótimo. Isso mesmo, A Rafa muito tá bom. tendo uma dica, não tem, Rafa, aí do perfume? Tem, tem, Eu tenho uma dica boa de perfume. tem sim. Mas muito bom, ó. Algo que você falou lá na outra live, que eu acho que você deve depois aí, quando você for falar, pincelar, que uma pessoa me disse que assistiu e que para ela foi um divisor de águas, que você falou assim, gente, eu tenho a minha barriga aqui, que eu não, né, mas eu aprendi a lidar com essa barriga minha aqui, né? A Eu tenho a não, barriga que eu mereço, né? Eu tenho a barriga que eu mereço, porque eu como demais. mas isso não te impede de se achar bonita, de se achar Nem um pouco. poderosa, não é? É Isso é verdade. muito importante. Sim, para a gente começar a desfrutar Aline, dessa beleza, o primeiro passo que eu ensino para as minhas alunas, para né, para quem realmente faz atendimento comigo, é que ela precisa se amar. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a palavra do Senhor fala que assim como eu imagino na minha alma, assim eu sou. Então, se eu imagino que eu sou muito feia, muito acabada, ó, Érica, ó, Érica tá lá no meu grupo lá. Um beijo pra vocês. Seja bem-vinda aqui. Então, eu até vou falar daqui a pouco essa surpresa. Eu mandei lá a nossa live lá, que eu falei, vamos entrar, vocês são minha convidada. Então ela entrou. Então, assim como eu imagino a minha alma, assim é você. Se eu começo a perceber que eu sou feia, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou isso, eu sou aquilo, realmente eu vou ser. Né? Agora, a partir do momento que eu começo, e para seduzir o meu esposo, eu primeiro preciso me seduzir. Eu preciso olhar para mim, realmente ver, né? Tem coisas para melhorar? Sempre tem, né? A outra aluna minha entrou. Beijo, Laessa. Então, tem coisa para melhorar? Claro que tem. A gente, né, procura fazer uma atividade física. Só que tem pessoas, Aline, que falam assim: não, porque quando eu tiver um silicone, aí eu vou ser feliz. Quando eu fizer uma lipo, não, aí eu vou ser feliz. Aí consegue o silicone, faz a lipo e continua sendo infeliz da mesma forma, porque aí vai arrumar defeito em outro lugar. Então, mesmo que você não esteja, né, não tô do jeito que eu gostaria, isso não pode te impedir de desfrutar de uma intimidade, de realmente não se achar bonita. E Sulamita, lá em Cantares, ela se achava top. E ela falava que eu sou a Rosa de Saron. Então, ela se achava bonita. Né? Então eu falo, olha, pratique o amor próprio por você e também pela vulva. Eu falei isso semana passada, vou falar novamente, né? Inclusive hoje uma me falou, Rafaela, eu tenho aprendido tanto com você, porque eu tinha muita vergonha da minha, ela falou assim, da minha bonitinha. Só pelo apelidinho você já sabe que ela já tinha vergonha mesmo, né? Porque quando fala assim, o que, que você pensa quando você fala em vulva, vagina, a pessoa já, nossa, que vergonha. Ai, por quê? Porque são coisas que ela precisa ressignificar na mente dela. Ela precisa realmente trabalhar isso na mente. Por quê? Porque isso está influenciando, está impedindo ela de desfrutar dessa intimidade. Né? Então, tem o amor próprio por você, mas também pela vulva. Eu gosto muito de estatística e de pesquisas. E uma pesquisa comprovou que as mulheres que têm mais prazer no ato sexual são aquelas que se olham, são aquelas que gostam da sua vulva. Porque, gente, vulva é igual nariz, cada um tem um, é diferente mesmo. E tem mulheres que falam assim, ai, Rafaela, mas a minha é muito grande. Eu falo, e daí? Né? É grande, mas só que os homens não acham feio, muito pelo contrário. Existe um país que as mulheres que têm os pequenos lábios maiores, elas ganham um dote. Na Tailândia, se eu não me engano, elas ganham um dote, porque quando a mulher fica excitada, os pequenos lábios vão encher de sangue, aí ele fica parecendo uma flor, assim, aberta, né? E os homens acham realmente bonito. E a mulher fica preocupada, porque minha vulva isso, minha vulva aquilo. Tem as cirurgias estéticas, né? Se alguém quiser fazer, faça. Mas você precisa saber que não vai mudar lá tanta coisa, né? Não vai trocar de vulva, vai com essa. Então decida amar ela, olha para ela, Rafaela, mas eu não acho ela bonita. Aí o coach vai dizer, né? A psicologia também vai dizer que a gente precisa, nem que a gente tenha que escrever umas 200 vezes aquilo,
até nossa mente entender e acreditar que aquilo que eu tô falando é verdade, né? Então, eu Rafaela, achava... não só falar, mas você falar sobre, né? Porque Uhum, tem algo que eu falei também na nossa live passada, o seguinte, muitas mulheres, né, cristãs, casam, e aí é tudo não posso, não pode, é pecado, uhum, tudo é proibido, ok, cada um, né? Mas aí depois que você casa, você precisa se entregar, você precisa dividir seu corpo com uma pessoa, tanto o homem quanto a mulher. E aí, como é que você vai fazer se até então, menina, fecha as pernas, menina, esconde isso, menina, esconde aquilo, como se fosse assim, tem um monstro ali no meio das minhas pernas, eu não posso, é, né? Ninguém pode. Aí, de repente, aí vem a Rafa e fala, agora você tem que pode. admirar a sua vulva, você tem que achar ela linda, ela é maravilhosa, É, você né? tem que falar para ela cheirosa, todos os dias cheirosa, maravilhosa, Então você tem que bonita. falar, gente, falar sobre o assunto. Por que que eu trouxe aqui de novo, né, pra gente falar sobre isso? Porque eu percebo que quanto mais eu falo sobre o assunto, mais normal ele fica pra mim, Sim, não é? sim, E mais com certeza. natural ele fica também pra mim, Sim. né? É porque quando eu comecei, eu falava, gente, como que eu vou falar vagina e pênis? Jamais imaginava que eu estaria aqui, né? Para tantas pessoas, uma live que vai ficar salva, que outras pessoas vão ver, vão compartilhar, ou numa igreja, chegar lá na frente do meu pastor, da minha pastora e falar pênis, vulva, vagina. Eu, sabe, primeiro eu trabalhei isso em mim, porque eu olhava na frente do espelho e ficava vulva, 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 vagina, pênis, vagina, e aquilo, meu Deus do céu. Então eu fui falando e com o passar do tempo, aquilo que eu falava foi se tornando algo normal, né? Foi se tornando algo realmente natural para mim. Hoje, para mim é muito simples, é a mesma coisa de eu falar mão, de eu falar boca, de eu falar nariz. Então para mim hoje é muito natural. Olha aqui, ó, a Alessandra tá aqui perguntando. E com quem falar? Com quem falar sobre esse assunto? Alessandra, esclarece aqui pra nós. Ó, Rafa, e fantasias sexuais, como funciona? O que que você acha, Rafa, de Ó, fantasias? tá, ótima pergunta, Vanessa. Bom, falar sobre fantasia, quando a gente fala sobre ato sexual, Aline, a gente precisa descobrir aquilo que estimula, o que estimula a sua mente. Às vezes o que vai te estimular não é a mesma coisa que estimula a minha. Só que tem que ter, existe também os contos eróticos, né? Tem uma página de uma mulher que é cristã que criou uns contos eróticos que isso vai realmente estimular. Sobre a questão da fantasia, eu gosto, a gente precisa ter cuidado que tipo de fantasias são essas. Né? Dentro de cada relacionamento, de cada casamento, e falando sobre desejo sexual, para estimular, para despertar o meu desejo, eu preciso pensar em alguma coisa que me estimula. Não dá para mim ficar também na minha mente, né? Colocar um louvor ali assim, porque ele vive, posso crer no ar, e querer que o meu corpo vai responder sexualmente aquilo. É impossível. Tá? Então eu preciso mandar realmente estímulo para o meu corpo. Então eu preciso pensar. O que é que eu vou pensar? Penso nos momentos de intimidade que eu tive com meu marido que foram bons. Rafaela, nunca tive momentos de intimidade com meu marido. Então a Bíblia também fala que a gente tem que trazer a memória aquilo que nos traz esperança. Então nós vamos imaginar momentos de intimidade com o marido que você realmente queira vivenciar, né? Então, ou olhar para ele e tá passando, você olha para ele, trabalhar isso na sua mente, olhar e fala, uau, que pernas bonitas, né? Nossa, que braços fortes. O que que te chamou a atenção nesse homem? Alguma coisa, mesmo que você não desfrute hoje de uma vida sexual maravilhosa, mas alguma coisa nesse homem te chamou a atenção, né? O que que Uhum. foi? Não, Rafael, era o jeito que ele me pegava, né? Hoje ele não faz isso mais. Então começa realmente a trabalhar isso. Não, é o beijo dele. Hoje ele não me beija mais? Vai lá e beija ele, né? Ela tá falando, fazendo outra pergunta. É, Às vezes imagino que o meu marido paga pra me ter, ela tá falando. é uma fantasia, né, que ela Sim. tem com o Uhum. marido dela, né? E Então, a cada um gente inventa precisa a sua, entender né? que aquilo que estimula a sua mente. Tem que ter alguma coisa que vai te estimular. Né? Seja você fala pra ele, nossa, amor, eu gosto quando eu tô lá lavando uma louça, que você chega por trás, sabe? E você dá uma mordida assim na minha nuca, uma mordida na minha orelha, né? Eu gosto quando você coloca aquela cueca vermelha ou aquela, né?
Não tem como também falar, não, Rafael, eu me estimulo vendo uma cueca frouxa, relaxada, E né? E o aí marido andando pra lá e pra cá com aquele trem velho. Então você já pega e já joga fora, já apresentei a ele com uma nova. E aí entra, Rafa, a comunicação, né, Rafaela? Porque eu Sim, preciso falar para o meu marido aquilo que eu quero que ele faça. lógico, E isso lógico. é outra barreira que eu vejo em muitas mulheres. Aline, eu morro de vergonha de De falar, eu vergonha. morro de vergonha de contar, né? Então é outra barreira que precisa se quebrar e que muitas vezes, muitas mulheres precisam até ir para uma terapia, muitas vezes, Sim, para trabalhar essa muitas timidez, vezes. nessa rigidez que traz, às vezes, isso traz da família, porque se a família é uma família que fala de sexo como algo comum, como tomar banho, como comer, ok, você vai também ver assim. Agora, se é uma família Sim, que nunca fala sobre isso, que tudo é errado, não pode, não toca no nome porque não pode tocar, você vai levar isso para sua vida e para o seu casamento também. e isso E vai por te isso, bloquear.